Oi, gente, eu tô aqui para dar alguns avisos para vocês e fazer uma micro revisão para avaliação que vocês vão ter na semana que vem. Por que micro revisão? Porque nas últimas duas videoaulas que nós tivemos, elas foram bem destrinchadas sobre os conceitos do Habermas. A gente falou bastante da questão da ação afirmativa, da ação comunicativa, e a gente falou bastante da democracia deliberativa. Então, olhem esses vídeos para vocês terem uma noção. Quem tiver com dúvida, manda e-mail ou tirar dúvida na tutoria. Algumas coisas são importantes a gente sempre lembrar na teoria da ação comunicativa do Habermas. O Habermas está deixando bem claro que a melhor forma de você ter uma sociedade onde as noções de igualdade, de democracia, são noções realmente efetivas é quando você vive numa sociedade onde todas aquelas pessoas que estão na estrutura social têm direito à fala e direito à escuta. E, principalmente, esse direito à fala, ele tem que ser a todos os indivíduos, por mais que ela pertença à minoria da minoria. Não existe essa máxima em Habermas de que a democracia é apenas para aqueles que dominam a maioria ou é a fala da maioria. Isso não existe em Habermas. Na verdade, o Habermas vai deixar bem claro que uma sociedade realmente democrática é aquela que vai ouvir todas as pessoas e ouvir sem preconceito, ouvir sem nenhum tipo de dificuldade. Porque isso é uma coisa importante. Muitas das vezes, nós pessoalmente não concordamos com aquela fala. Mas a gente não pode pensar, a partir da perspectiva do Habermas, de uma visão sobre a nossa visão individual. A gente tem que pensar numa visão coletiva. Então, assim, eu, Bia, posso não concordar com determinada pauta, mas eu, Bia, pertencente a um corpo social, preciso ter a escuta e compreender se aquela fala, se aquele pedido, ele de fato é importante para o avanço da sociedade ou não. Então, o governante, para o Habermas, ele é um governante que tem que ter escuta. Ele é um governante que não pode estar dissociado da sociedade civil. O que a gente tem hoje na nossa democracia? A gente tem uma democracia representativa. E que ainda é melhor do que muitos países do mundo, porque ela é uma democracia representativa direta. Você vai de 4 em 4 anos, vota no seu presidente, vota no seu prefeito, vota no seu governador, vota no seu vereador, deputado federal, deputado estadual e numa outra sequência de anos você vota em senador. A maioria das pessoas não sabe a função de cada poder e o pior, não há comunicação. Então você vota no prefeito e você depois não interage em absolutamente nada com aquele governante sobre as necessidades do seu grupo social. Quando, na verdade, para o Habermas, não existe a menor forma do governo se organizar sem ter essa escuta constante com a sociedade civil. A sociedade civil, ela trabalha junto com o governo. Ela está em contato constante com o governo. Ela apresenta as demandas para o governo. E aí é esse amplo processo de escuta. A gente não tem isso na nossa democracia. Nossa democracia, a gente vota e aí quem a gente vota, entra. Mas, se no decorrer do político que a gente votou, do governador, do presidente, as atitudes dele não forem condizentes com o que a gente acredita, o que a gente tem como projeto de país ou de estado, é muito difícil para a população questionar aquilo, porque não existem brechas políticas para fazer esse questionamento. Você precisa passar por uma série de etapas de que muitas vezes você não vai conseguir chegar àquele governante. E a gente normalizou isso. E na prática, isso perde muito do que é a democracia, porque não tem um diálogo. A democracia na Grécia Antiga, ela era feita na ágora, ela era feita em praça pública, eram grandes debates. E a gente vai perdendo o debate, porque a gente apenas vota, em 4 anos a gente vai votar de novo. No caso do Habermas, ele resgata a necessidade de debate da democracia e ele vai além, porque todas as falas são importantes. Então você muitas vezes vai descobrir minorias que são extremamente excluídas a partir desse momento que você permite o direito de fala. Você vai descobrir uma série de problemas que existem na estrutura social, porque você vai perceber que esses grupos, eles existem e que esses grupos têm demandas e que até então eles estavam afastados socialmente porque aquelas demandas não tinham espaço para escuta. Muitos países tentam já fazer essa questão da democracia deliberativa, tá? A gente tem os países que são os países que a gente chama de escandinavos, a gente tem a Nova Zelândia, que tem uma política muito grande disso, a gente tem o Reino Unido, que tem uma coisa muito interessante,
Aquelas petições de internet que as pessoas assinam no Brasil não dá em nada, no Reino Unido, quando você alcança um determinado número de assinaturas, essas petições automaticamente elas vão para discussão no parlamento. Então isso é muito interessante, porque apesar de não ser uma democracia deliberativa, pega traços da democracia deliberativa. Na democracia deliberativa, a sociedade civil ela também tem responsabilidade sobre o Estado. Ela também tem responsabilidade sobre o entorno dele. Então, no último vídeo, por exemplo, eu falei para vocês, né, que durante os anos 2000 houve uma experiência dessa em Porto Alegre, que era o orçamento participativo, que era quando a população se reunia junto com os governantes e discutia onde deveria ou não colocar o orçamento. E isso é uma tentativa de democracia deliberativa. Então, é sempre bom a gente separar. Democracia representativa é aquela que a gente vai e vota no representante direta, mas a gente não tem, de uma certa forma, uma relação, uma interação constante com esses governos. Eu falo direta porque, no caso do Brasil, seu voto de fato elege alguém. Mas se você chegar nos Estados Unidos, é uma democracia indireta, porque, na verdade, a decisão acaba sendo pelos delegados dos estados. E a gente vai ver isso mais à frente, como é a organização do sistema democrático americano. Mas o ideal seria não só você votar, mas você, e muito menos votar em pessoas, né? É você votar num projeto e esse projeto, você está andando junto com o Estado nessa construção desse projeto. O Estado não pode ficar tão longe do indivíduo, não pode ficar tão longe do cidadão. Ele não é uma hierarquia, a gente não está falando de uma estrutura hierárquica para o Habermas. O Estado e o cidadão tem que estar assim. A sociedade civil e o Estado tem que estar amplamente discutindo os assuntos. Então, a ação comunicativa é exatamente isso. Essa necessidade de escuta. E isso é muito novo, porque a gente tem essa escuta há muito pouco tempo. A nossa escuta mesmo, essa visão de que é necessário escutar esses grupos sociais, ela tem no máximo 20 anos, tá? Ela não é algo novo, porque a gente não estava acostumado com isso. E a gente ainda tem muitas dificuldades de escutar as minorias, porque a gente esbarra nas nossas questões pessoais. Mas se a gente está pensando em termos de sociedade, as nossas questões individuais, elas têm que ser colocadas numa caixinha, porque você tem que pensar em termos de sociedade. Então, por mais que aquela fala ou aquela necessidade, ela possa esbarrar em questões religiosas nossas, em questões morais, se não esbarrar em questões éticas, isso é importante. Última coisa que é extremamente importante em Habermas e que acaba passando batido. Ele tem uma questão que ele fala o seguinte: o espaço público, ele é o espaço do debate, é o espaço do questionamento, é o espaço que possibilita você fazer a fala constante, né, política, da discussão das necessidades da sociedade. Porém, quando você utiliza esse espaço de liberdade democrática para pedir algo que ataque diretamente essa liberdade democrática, a sua fala é automaticamente invalidada. Ou seja, se você utiliza um espaço de democracia para pedir o fim da democracia, na visão da democracia deliberativa, a sua fala ela é invalidada, ela não vale socialmente. Por quê? Porque você está pedindo um fim da liberdade de fala e de escuta de todos. Então, não existe na democracia deliberativa essa compreensão de que não todos têm direito à fala, mesmo que seja para negar a própria liberdade. Não. Você tem direito à fala, mas se você nega a liberdade do outro, se você nega a democracia, se você se você pede, por exemplo, uma intervenção militar, na democracia deliberativa, você tem a sua fala invalidada. E se ela é invalidada, ela passa a não ser escutada. Gente, qualquer dúvida, tutoria online ou mandar e-mail para mim, ok? Beijos!